Este é o Juridicast, o seu podcast sobre marketing e negócios jurídicos, e eu sou Leandro Ramos. Nos últimos anos, a inteligência artificial deixou de ser uma promessa distante para se tornar uma ferramenta cada vez mais presente no dia a dia dos profissionais do direito. Mas uma nova geração dessa tecnologia está ganhando força. São os chamados agentes de IA, que são sistemas treinados com bases jurídicas específicas, capazes de executar tarefas com alto grau de especialização e autonomia. E o que isso significa na prática? Para explorar essas e outras perguntas, eu recebo hoje no Juridicast a Fernanda Bart, fundadora da Pepper Law, uma legal tech brasileira especializada no desenvolvimento de agentes jurídicos de IA. Fernanda construiu uma carreira sólida como legal counsel em grandes empresas e decidiu dar um salto ousado, empreender com tecnologia para transformar o setor jurídico. Fernanda, seja mais uma vez bem-vinda ao Juridicast. Muito obrigada, Leandro. Prazer estar aqui novamente. Que bom. E, Fernanda, pra gente entrar aqui no tema dos agentes de IA, né? Afinal, o que são esses chamados agentes de inteligência artificial? Bom, Leandro, essa é uma pergunta que parece simples, mas na verdade ela é bem complexa, né? Acho que muito porque nesse universo da inteligência artificial a evolução é constante e com ela surgem novos termos toda hora, né? Tá difícil você se manter atualizado no tema e muitos desses termos, né, embora eles sejam relacionados, eles têm capacidades e complexidades muito distintas. Então é muito importante a gente entender a diferença, porque dependendo do objetivo, você vai ter uma solução diferente para atender aquele objetivo. Então, talvez a gente poderia começar falando um pouco o que não é um agente de IA. E aí depois a gente entra... A gente define o que é. No agente de IA e até nas diferenças de agente de IA, até essa versão mais nova agora, que é o agente autônomo, né? Que é o mais complexo de todos. Então, vamos começar do começo e a gente fala do chatbot. Chatbot, eu acho que todo mundo conhece, é a forma mais básica que a gente tem, né? De interação automatizada. O usuário vai fazer uma pergunta, ele já tem uma regra, consulta aquela lista e dá uma resposta, né? Ele é muito eficiente, então, para você ter um FAQ, uma triagem, agendamento, ele serve, né? E isso é importante, porque às vezes todo mundo acha que precisa de agente de IA para tudo. Não. Se você quer algo relativamente simples, né? Uma automação, um chatbot, ele vai resolver. Mas ele vai ter a limitação, ele não vai responder fora daquele escopo, não vai conseguir compreender a linguagem natural, isso a gente já tem bastante conhecimento. Depois a gente tem os modelos de linguagem, né? Os LLMs, que é o ChatGPT, o Gemini e outros que a gente conhece e acho que a grande maioria usa. Ele é um sistema aí que a gente sabe, treinado com grandes volumes de dados e eles respondem, né? Esse sistema vai responder perguntas aí mais complexas, já compreendendo, né, a linguagem natural, mas ele depende de uma pergunta, né? Ou um prompt e ele vai reagir àquela pergunta com base naquele conhecimento. E aí tudo bem. Tá bem. Mas aí vem os assistentes GPTs. E aí sim, acho que começa essa confusão entre os agentes de IA e os assistentes GPTs. Que são eles? Esses assistentes GPTs, eles são baseados no próprio modelo de linguagem, né? Que ele se basear. Então vamos usar o exemplo aí do ChatGPT. Você consegue hoje, né? Se você tiver um plano que você paga, como pessoa física ou mesmo um plano empresa, você consegue criar um assistente GPT, né? Sabe aqueles montes de GPTs que a gente vê, você consegue criar um e treiná-lo, né? Então, você vai ter lá um assistente GPT de petição inicial, que faz petição inicial, né? Colocando já um pouco no universo jurídico. O que ele é? Ele é baseado naquele próprio modelo de linguagem, mas ele tem a possibilidade de você colocar algumas instruções nele. Você já pode pré-estabelecer um prompt, né? Já deixá-lo com essa instrução. Você é um assistente jurídico especializado em fazer petições iniciais. Você já deixa isso pré-estabelecido e você também consegue fazer o upload de alguma base de conhecimento. Então, você pode subir algumas instruções, algumas minutas que você tenha, mas ele tem um limite aí de capacidade. Então, ele tem a sua função, mas ele é basicamente, né, um chat GPT, se você colocar um prompt, né, mas ele vai ser um pouco mais especializado. Então, hoje, eu acho que lá atrás, muita gente ainda chamava esses assistentes de agentes, mas acho que hoje isso já está muito estabelecido que ele não é um agente de IA. Então, feita essa distinção, a gente fala, tá bom, então o que é o agente de IA, né? Então, diferentemente do que a gente falou até agora, ele vai ser um sistema, mas que ele vai, diferentemente do que a gente falou, ele vai perceber o ambiente, vai tomar decisões e agir por conta própria para atingir um objetivo. Ou seja, ele não vai só responder, né? Quero fazer uma petição inicial ou me responda essa dúvida, mas ele vai atuar de fato, né? A gente fala que ele vai observar, ele vai pensar e então ele vai executar. Vamos dar um exemplo no universo
universo jurídico seria um agente, por exemplo, que vai executar uma tarefa específica, então ele vai poder criar um contrato, depois ele vai analisar aquele contrato, ele pode entender os riscos, ele vai interagir com diferentes sistemas, vai olhar uma legislação, uma jurisprudência, então eles vão ter esse objetivo pré-definido, mas ele vai ter aí uma autonomia muito maior. E aí sim a gente entra numa divisão, porque todos esses agentes de IA, eles vão ter que ter um modelo fundacional, né? Então a gente está usando o exemplo aí, né, do ChatGPT. Esse modelo, ele vai utilizar o agente de IA porque ele precisa ter a capacidade de raciocínio, ele precisa entender a linguagem natural, como estruturar uma resposta, mas existem aí algumas diferenças entre os agentes de IA. Por quê? Ele pode usar a base de conhecimento, no caso, né, do ChatGPT, por exemplo, que vão ser milhões e milhões de dados, né, globais, ou não. Ele pode ter uma base muito limitada, com uma curadoria, e só acessar aquela base específica. E eles têm aí, obviamente, né, funções diferentes, por isso que é importante, muitas vezes, quando a pessoa toma essa decisão, né, um advogado ou não advogado, que ele quer ter um agente de IA, é importante ele saber muito bem essa diferença, porque eles têm, obviamente, complexidade, custos e riscos diferentes. Então, dependendo desse objetivo, ele vai escolher qual é o agente que ele quer. Então, um agente que, por exemplo, usa uma base geral de conhecimento do ChatGPT, ele vai ser capaz, por exemplo, de fazer uma análise comparativa do direito brasileiro com o direito americano. Você pode fazer uma pergunta, ele pode falar assim, a legislação na Europa de proteção de dados, ela fala isso, no Brasil ela fala isso, então ele tem um conhecimento amplo. Quando você limita esse banco de dados, por exemplo, para que ele seja um banco de dados exclusivo da legislação brasileira, se você perguntar como que isso é nos Estados Unidos, ele vai falar, eu não tenho esse conhecimento. Ou, por exemplo, você perguntar quem é o presidente do Brasil, ele vai falar, eu não sei, porque ele só vai conhecer da legislação brasileira. Então vai depender muito, porque quando ele usa uma base geral, você vai ter menos controle. Então você tem menos rastreabilidade, você não vai conseguir rastrear 100% aquela informação para saber de onde ele tirou aquele conhecimento. Então ele vai ter mais riscos de alucinação, mas ele vai ter maior capacidade de resposta. Entendi. Quando você tem uma base limitada, ele vai ser mais preciso, mais previsível, nunca vai ser 100%, né? Acho que isso é um princípio da inteligência artificial, né? Que é essa questão dos riscos de alucinação, mas ele vai ser muito mais mitigado, esse risco, você vai ter mais previsibilidade e rastreabilidade da resposta. Então, baseado na sua resposta, Fernanda, por que um escritório ou departamento jurídico deveria usar um agente de IA em vez de uma IA, vou chamar aqui de genérica? Tá, eu acho que, sem dúvida, por conta da segurança jurídica, né? Tá. Acho que, como a gente sabe, quando você usa um chat GPT, por exemplo, né, numa situação jurídica, né, que você falou de um advogado, de um escritório, o risco de erro, de uma informação imprecisa, ele é muito grande. Eu uso muito, né, e faço muitos testes, faço testes de jurisprudência, faço testes com respostas de provas da OAB, em todos os modelos, né, ChatGPT, Gemini, Grok e tal, e ainda tem muito erro. Então, o ChatGPT, ele vai dar uma jurisprudência errada e ele fala com uma convicção muito grande, que muitas vezes, exceto se o advogado for lá e for checar a informação, ele pode repassar uma informação errada. Quando você usa um agente de IA especializado, treinado num contexto jurídico, esse risco ele é mitigado. Então você tem muito mais, como eu falei, né, acima, você tem muito mais controle e mais governança, além de um outro ponto importante, que é a questão de proteção de dados sensíveis, né? Você tem mais controle de toda essa informação que você não vai ter numa IA genérica, que muitas vezes ela pode usar uma informação, um dado sensível sem o seu conhecimento. Ainda que o agente de IA ele traga menos riscos, né? Ainda quais são os riscos que eventualmente possam estar atrelados ao seu uso, né? E os desafios, né? Se usar um agente de IA no mercado jurídico, Fernanda? A gente tem riscos grandes, principalmente ainda com agentes de IA, quando a gente pensar nesse contexto dele usar uma base de conhecimento geral, né? Ele ainda assim, a gente pode ter um risco de violação de privacidade, né? Dele, desde processamento de dados sensíveis ou uma questão de direito autoral, né? Nos dados que são treinados, e aí tem grandes discussões sobre isso. Ele tem um comportamento muito mais imprevisível, pode ter um risco de alucinação. Esses riscos, como eu comentei, eles são mitigados se você também limita essa base de conhecimento, mas por princípio,
né, pela a característica, né, da própria inteligência artificial, sempre vai ter um risco de ter uma informação imprecisa. Então, por isso que é muito importante ter sempre o que eles chamam, né, do human in the loop, que é a supervisão humana, né? Então, sempre, ainda que o agente de IA tenha esse papel muito importante de assumir tarefas, né, tarefas operacionais do advogado, né, no caso do agente de IA jurídica, ele não pode existir sem a supervisão humana, né? A gente brinca que o agente de IA ele é um estagiário, ele tem que ter a supervisão, com o tempo você vai delegando mais tarefas, mas você nunca vai deixar ele totalmente sozinho, né? Você tem que ter aí um processo grande de governança, de auditoria. Então, o papel do advogado, ele vai deixar de ser 100% operacional, mas para mitigar os riscos que a gente está falando, ele tem que ter esse papel de supervisor. Bacana. E você que já teve sentado, né, do lado, né, de uma executiva jurídica, Fernanda, como é que entra o papel da governança nesse cenário? A governança, ela é o pilar essencial para ter um uso responsável dos agentes de IA. Tá. Né? Principalmente quando a gente está falando aí de organizações que têm informações confidenciais, que têm dados sensíveis. Então, ela é muito importante desde a concepção, né? Desde a ideia de quero ter uma inteligência artificial, quero contratar uma inteligência artificial. Por quê? Porque primeiro precisa definir claramente quais são as atividades que você pode, de fato, né, delegar para um agente de IA, que são atividades críticas que não vão estar dentro de um escopo de um agente de IA, quais são as atividades que podem. Depois, definir claramente os limites de uso, o escopo, as responsabilidades, né, ter uma política clara. Aí entrar o papel, por exemplo, né, dentro dessa governança, estabelecer quais são as saídas críticas que vão ter que ter uma supervisão humana, uma revisão humana, a auditoria. Depois, conhecer os dados, né? Saber qual é essa base que está sendo utilizada, os dados jurídicos são confiáveis, como que eles são atualizados, como garantir a rastreabilidade. Então, gerou uma informação e a gente viu muitos casos, né, em processos seletivos, em IAs de processos seletivos, com decisões com viés ou que impactam, de fato, né, a vida das pessoas. Como você consegue rastrear e entender por que teve aquela decisão, olhar, documentar toda essa decisão, conseguir treinar e retreinar o modelo, alinhar com o LGPD, com as normas éticas. Então, a governança, ela entra em tudo isso que a gente está falando, né? Se você não olhar para todos esses aspectos, aí sim você não vai ter um uso responsável e aqueles riscos que a gente comentou, eles naturalmente vão acontecer. E aí, Fernanda, eu imagino que o papel, né, de treinar o agente jurídico, ele é fundamental, né? Ou seja, muitas vezes tudo isso que a gente está conversando aqui vai depender da qualidade que esse agente jurídico é treinado, não é? E como que ele é treinado na prática? Bom, o agente jurídico, ele começa primeiro com o setup dele, né? Como que você vai, o que você vai colocar, né, de aprendizado naquele agente jurídico. Então, você tem desde qual a base que a gente comentou, né, de conhecimento, legislação, jurisprudência, que você pode fazer uma grande curadoria para ter bastante controle. Depois, você pega casos reais e é importante, por exemplo, você tem um agente de IA para revisar contratos. Então, você vai colocar no treinamento dele contratos que você já analisou para que ele tenha e aprenda, né? Tenha aquele conhecimento e aprenda com ele. Só que você precisa fazer uma curadoria. Porque se você pegar simplesmente lá na sua empresa, no seu drive, todos os contratos que você já olhou e jogar dentro do modelo, você pode ter versões conflitantes, você pode ter contratos que são antigos, que estão desatualizados. Então, você não vai treinar o modelo com aquilo. Então, é importante você também conseguir ter, né, uma qualidade nesses dados, né? Que a gente fala do se entra lixo, sai lixo, né? Não tem como sair algo bom, né? Exato. Então, o que entra, esse treinamento é muito importante. Um outro ponto importante que ajuda muito, que é todo o contexto, né? Que é o prompt, o contexto, as instruções que você dá para aquele agente, né? Então, qual é o papel dele? E aí entram também os limites de atuação daquele agente, né? Então, por exemplo, um agente jurídico, ele tem que ter um limite muito claro de atuação de que ele não é um advogado. Ele está lá no papel de um assistente. Então, sempre dentro dessas instruções do treinamento, a gente coloca, você não é um advogado, você não dá aconselhamento jurídico, você não analisa caso concreto, você só responde com base em práticas gerais. E a gente testa isso. Então, a gente entra lá e vai fazer um teste, por exemplo. Eu tenho um caso concreto, sei lá, me machuquei no meu trabalho, quero saber se eu posso entrar com uma ação, por exemplo. Ele vai responder, olha, com base nas boas práticas,
práticas ou com base na jurisprudência, isso pode ser tratado dessa maneira, mas ele nunca vai dar orientação específica. Olha, como você caiu, você pode. Então, ele sempre entra de uma maneira de um assistente mesmo, que vai lá, checa a legislação e dá uma resposta genérica e não ao caso concreto. Um outro ponto importante é o FAQ. Quanto mais preciso, quanto melhor for o treinamento, melhor vai ser a resposta. Então, geralmente, né, quando a gente está treinando um agente de IA, a gente já começa a simular algumas perguntas e já dá respostas, né, que é um FAQ completo que você também consegue subir no treinamento do agente, porque isso facilita a resposta, né? Ele vai fazer por semântica, né? Ele vai tentar buscar qual é a resposta mais próxima, né, para aquela pergunta que ele recebeu. Então, quanto melhor esse treinamento, quanto mais dados e quanto mais refinado ele tiver, melhor. Depois, as jurisprudências específicas, que você consegue não só colocar um monte de jurisprudência lá dentro, mas você pode fazer uma curadoria nesse treinamento. Então, já separar a jurisprudência relevante, ler aquela jurisprudência, aprender com ela, colocar aprendizados. Então, assim, você tem um universo de possibilidade desse treinamento que você coloca dentro dessa base de conhecimento, e aí sim você faz o que eles chamam, né, dos ajustes de modelo, que é o fine tuning, que pode ser mais complexo, menos, dependendo do nível do agente de IA, para que ele aprenda com tudo isso. E o importante, que eu acho que não adianta você fazer isso uma vez e pronto, o agente está pronto. Esse entendimento ele é importante, por isso que o papel do advogado continua sendo muito essencial, né, quando ele está trabalhando com um agente de IA, porque ele tem que supervisionar, ele tem que entender a qualidade da resposta, ele tem que retreinar o agente, porque com o tempo ele vai ficando cada vez melhor. E Fernanda, para quem está nos ouvindo agora, né, eventualmente está pensando, tá bom, entendi aqui que a importância do treinamento, e como é que eu sei, né, se eu for contratar uma ferramenta de agente de IA, se esse agente de IA passou por esse treinamento tão cuidadoso que você mencionou agora, ou não dá para saber? Olha, dá para você saber, porque em tese, tudo deveria estar documentado, né? A gente deveria documentar todos esses testes, existem metodologias, existem formas de documentação que dá para a pessoa que está contratando solicitar e demonstrar, né, como que tem sido esses treinamentos, deixa um nível, né, de acuracidade. A acuracidade é difícil, né? Eu acho que não é um dado ainda, porque ele tem toda uma metodologia, até acadêmica, para você implementar, mas dá sim para você pelo menos ter uma dimensão de como está sendo feito esse treinamento, e além disso, depois é você mesmo treinar, né? Então, antes de você tentar entender o que está documentado, o que vocês documentam, como que é a auditoria, qual é o dashboard, tem um dashboard, como eu controlo, o que eu vejo, e ter esse treinamento depois, essa supervisão contínua. Bacana. E em quais áreas do direito o uso de agentes de IA é mais promissor hoje? Olha, sinceramente, em todas. Em todas? Eu vejo, agora que eu estou trabalhando com IA, com conhecimento generalista que eu tenho, porque eu sempre atuei em todas as áreas, eu vejo que tem oportunidade em todas, mas te falo, contratos sem dúvida nenhuma, contencioso sem dúvida nenhuma, societário, marcas, propriedade intelectual como um todo, o atendimento, né, o consultivo. Então, por exemplo, no universo de uma empresa, né, o RH está sempre consultando lá o departamento jurídico, porque ele tem dúvidas da legislação, da CLT, pode isso, pode aquilo. Imagina você tem um agente de IA especializado em direito trabalhista, especializado nas políticas da empresa, que responde o RH. Especializado no mercado específico, né? Exato. Por exemplo, dentro de uma indústria automobilística. Ou, né, um escritório, por exemplo, especialista numa determinada área do direito, ele tem um agente de IA treinado por ele, especializado, também tem uma oportunidade enorme. Então, quando a gente olha para a inteligência artificial, a oportunidade é gigante, assim, tem muita coisa. Eu brinco que eu falo assim, nossa, lá na frente a gente vai olhar para trás e falar, nossa, sério que eu fazia isso? Eu analisava contrato, ou eu controlava marcas, eu fazia... Hoje a inteligência artificial já tem total condição, né, de assumir essas tarefas operacionais. E o que é exatamente, Fernanda, a Pepperlock, né, que você fundou, e qual que é o core da solução? A Pepperlock, Leandro, ela é um modelo de linguagem, né, que a gente treinou 100% no direito brasileiro, e a forma, né, dele ser utilizado é por meio de agentes de IA jurídica 100% especializados, né, então os agentes eles são treinados em diferentes áreas do direito e especializados naquela área, né. Então, a gente tem um agente, por exemplo, que ele só faz acordo de confidencialidade, um agente que só faz contrato comercial, um agente que só faz um contrato imobiliário.
E acho que o grande diferencial é que a nossa concepção, ela é toda, né, no que a gente chama do compliance by design, porque a gente tem muita consciência da responsabilidade que a gente tem. Então, a segurança, a governança, a ética, elas nascem desde o início. A gente não acessa, né, como eu comentei naquela diferenciação, a gente não acessa a base de conhecimento geral. Então, se você perguntar para o nosso agente quem é o presidente do Brasil, ele não vai saber. Olha só. Mas ele é bastante especializado naquela área do direito. E a Pepperlaw é uma solução de prateleira ou ela pode ser customizada para o cliente ou ainda até eventualmente ser uma solução white label? Ela tem um modelo híbrido, né, como propósito, né, a Pepperlaw tem um propósito de democratizar o acesso ao conhecimento jurídico, combater essa desinformação. Então, a gente tem os agentes treinados pela própria Pepperlaw, mas eles têm a arquitetura que a gente construiu, ela é 100% customizável em relação ao banco de dados, né? Então, a gente customiza 100% com os dados da empresa ou, como você comentou, do white label para o escritório de advocacia. Ele pode treinar 100% o agente com a base de conhecimento dele. E quando um escritório, né, por exemplo, um departamento jurídico vai treinar a sua solução, tem um tempo médio que ele leva para poder né, ter feito aquele ajuste fino que você mencionou? Tem. É um processo que depende muito da quantidade de documentos, né, que vão ser utilizados no treinamento, ou se vai utilizar parte do conhecimento que ele tem do treinamento da Pepperlaw. Então, não tem um prazo certo, mas ele tem um setup inicial que começa de 1 mês, ele pode chegar até 3 meses, um período de supervisão, aí que você utiliza aí uns 3, 4, 5 meses de supervisão, para depois ele estar já 100% operacional. E, Fernanda, da parte do cliente de vocês, quem que precisa estar dando apoio para fazer esse treinamento? É alguém mais sênior, né? Ou alguém mais que está no dia a dia e que vai ajustando, ou as duas coisas? Na verdade, o treinamento em si dele, na verdade, não é nem um treinamento, né? É a supervisão, né? Esse controle. Hoje, nos nossos agentes, a gente tem um dashboard 100% interativo, então, desde a alta direção, que consegue olhar para o dashboard e entender todos os dados, tudo que está sendo gerado, as respostas, qual é o NPS, então, ele tem todas as informações, mas também a pessoa que é a pessoa técnica, né? Então, é um agente, como a gente comentou, especialista em trabalhista para o RH, um agente de contratos imobiliários. Aquele especialista é a pessoa que está mais capacitada para olhar a qualidade das respostas, a satisfação dos clientes, entender, ver se precisa fazer algum ajuste, ou, por exemplo, mudou uma política interna da empresa, ele tem que ir lá fazer o upload daquela informação, garantir que o agente está atualizado. Então, ele é um integrante a mais, no fundo, né? Do departamento jurídico ou do escritório, como eu comentei, né? É como se chegou um estagiário novo. Então, ele tem que ter uma pessoa responsável, né? Para fazer aquela supervisão e garantir que ele está em constante evolução. Bacana. Nosso episódio vai caminhando para o final, Fernanda. E pra gente fechar, uma curiosidade que eu tenho aqui. O que te levou a sair de uma carreira executiva, né, que era consolidada e fundar uma empresa de tecnologia aqui na área de IA, né, que é a Pepperlaw? Leandro, acho que foi um incômodo grande aí que eu tinha de realmente ter um propósito maior aí, nesse caso, de conseguir democratizar de fato o conhecimento jurídico. Eu vi que com a tecnologia e com a IA, isso estava cada vez mais possível, então eu falei, a hora é agora, né? O mundo está nessa constante transformação e eu queria de fato ser parte dela, então tomei coragem e tô aí agora nessa nova fase empreendedora. Muito bom, parabéns pela iniciativa. E, Fernanda, agradeço imensamente por você compartilhar sua visão sobre o presente e sobretudo o futuro da advocacia com a inteligência artificial. Obrigada, Leandro, foi um prazer. Eu que agradeço. Você ouvinte, se gostou desse episódio e ele te ajudou a entender melhor o cenário do uso das IAs no direito, compartilhe com colegas, sócios e equipes jurídicas. O Juridicast volta na próxima quarta-feira, às 7 da manhã, com mais um episódio.